Hoje nós começamos mais uma série de mensagens e a gente quer desafiar você a renovar. Nós terminamos janeiro falando de hábitos transformadores, de disciplinas espirituais. Mesmo estando fevereiro, ainda estamos no início desse ano e talvez é momento de nós renovarmos diante de Deus o nosso amor, a nossa fé, o nosso compromisso, a nossa força. Portanto, nesses domingos de fevereiro, nós vamos falar sobre esse tema, renove. Renove. E hoje nós vamos olhar para uma carta muito especial. Você gosta de Apocalipse? A gente vai para Apocalipse. E o texto de Apocalipse diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Aqui o anjo da igreja pode se referir ao pastor, a um debate sobre quem seria esse anjo. E as 7 estrelas são as 7 igrejas a quem está sendo direcionada essas cartas. Sei de tudo o que você faz. Eu sei as suas obras, eu sei do seu trabalho árduo, eu sei da sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome. Igreja de Éfeso, vocês não têm desfalecido. No entanto, contra você, eu tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro no lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse está escrito em sinais e símbolos. Por isso que algumas coisas são um pouco difíceis de entendermos. João, na ilha de Patmos, traz uma palavra. E os capítulos 2 e 3 registram uma série de cartas que Jesus envia a 7 congregações da província greco-romana lá na Ásia Menor. Essas 7 igrejas de Apocalipse, nesse capítulo 2, 3, que você acompanha, é primeiro Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E quando a gente vê essa carta hoje, da renovação do amor para Éfeso, a gente precisa entender como era a cidade de Éfeso. Foi uma capital da província romana da Ásia e foi o maior centro comercial daquela região. Chegou a ter 300 mil habitantes. Era uma verdadeira metrópole para aquela época. O templo de Ártemis, a deusa Diana, conhecida hoje como uma das 7 maravilhas do mundo, já era naquela época uma grande fonte de renda. Essa era a cidade, que continha um grande teatro com uma acomodação para 25 mil pessoas. Um local onde foi muito usado para os tumultos dos protestos contra a pregação de Paulo. Era em Éfeso que nós tínhamos a biblioteca de Celso, uma das grandes bibliotecas do mundo antigo. As artes, a filosofia, se desenvolveram em Éfeso. Havia escolas de filosofia, de teatros, bibliotecas. E nos tempos do domínio romano, a religião do Estado foi propagada em Éfeso. Tanto que eles tinham um templo dedicado para promover o culto ao imperador. E por que é importante nós conhecermos tudo esses detalhes sobre qual era as características da cidade de Éfeso? Porque foi nessa cidade, foi nessa metrópole, foi diante dessa realidade que nasce a igreja, que surge a igreja de Cristo. Paulo levou o evangelho de Cristo para Éfeso e causou ali uma série de problemas para aqueles que lucravam com o paganismo da cidade. Quando o evangelho chega,
chega também transformação. E quando a transformação da pessoa que é alcançada por que Cristo chega, há uma revolução na cidade. Ele visita aquela cidade durante a segunda viagem missionária, quando ele seguia de Corinto para Jerusalém. Foi naquele mesmo tempo que Priscila e Áquila ficaram em Éfeso durante um período, trabalharam naquela igreja, trabalharam ativamente ali na obra, inclusive abrigavam reuniões na sua casa. Foi também em Éfeso que eles conheceram um homem zeloso, pregador, chamado Apolo. E quando a gente olha Atos 18, Atos 19, nós vemos um pouquinho dessa igreja que surge nesse ambiente de paganismo, idólatra, de uma grande cidade. Na terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo passou 3 anos em Éfeso. Está lá em Atos 20. E nesse período a igreja cresceu, não só naquela cidade, mas também na sua vizinhança. E Paulo escreveu então uma carta para essa igreja. De tão importância que ela teve, hoje nós temos a carta que Paulo escreveu aos Efésios, aquela igreja. A igreja cresceu de uma forma tão extraordinária, que a economia da cidade, que dependia dos artefatos religiosos, foi ameaçada. E é por isso que eles foram tão perseguidos. Foi fundada por Paulo, a igreja de Éfeso, liderada por Timóteo, ensinada por Apolo. E a tradição afirma que João, lá de Apocalipse, que agora escreve, ministrou em Éfeso antes e depois do seu exílio. Olha um dos versículos de Atos que fala do que acontecia nessa cidade e nessa igreja quando o evangelho chegou. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados das suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. O evangelho chega a essa cidade. E agora há uma carta do próprio Jesus a esta igreja. E olhando para essa carta em Apocalipse, e conhecendo um pouquinho de quem era essa igreja, de quem era essa cidade, de como era essa cidade, o que essa igreja fez, da revolução que essa igreja causou, nós vamos tirar algumas lições. Porque hoje nós vamos ser desafiados a renovar o nosso amor. E a primeira coisa que a gente aprende é que Deus sabe tudo sobre você. Essa expressão de Apocalipse sobre esta igreja, sei de tudo que você faz. Eu sei de tudo que você faz. Foi o que Cristo disse ao anjo daquela igreja, àquela igreja, através desse texto. Portanto, querido, primeira lição desse texto é, Deus sabe tudo sobre você. Deus sabe exatamente quem nós somos. E se você quer conhecer a si mesmo, conheça Deus. Porque só Deus pode revelar de fato quem você é. Há muitas pessoas hoje entrando em crise porque querem conhecer a si mesmas. E estão buscando muitas fontes, muitos recursos, estão buscando em muitos lugares. E uma das coisas que as pessoas mais buscam são livros de autoajuda. Querido, Deus conhece cada detalhe da sua história, da sua vida. Ele não somente sabe, Ele esteve e está presente em cada detalhe da sua vida, da sua existência, de quem você é, do que você é, do que você faz. Portanto, a resposta para a sua vida não está em livros de autoajuda, mas está no livro que traz para nós a ajuda do alto. Quer conhecer a si mesmo? Conheça Deus. Busca Deus. Tenha um relacionamento com esse Deus. Porque através desse conhecimento desse Deus, da revelação de Deus para a humanidade, somente por meio dela, é que nós conhecemos a nós mesmos. Nosso coração pecaminoso, nossa inclinação para a maldade, para o pecado, e o quanto precisamos desse Deus para nos salvar. Outra coisa que eu vejo muito interessante nesse texto de Apocalipse, é que Deus tinha elogios para aquela igreja. E Deus tem elogios para você. Olha os elogios. Eu vi o seu trabalho árduo. É uma igreja, por isso que ela cresceu tanto e teve tanto destaque naquela metrópole naqueles dias. É uma igreja que trabalhou muito, que foi perseverante e que não tolerava os perversos.
Talvez hoje, olhando essa igreja de Éfeso, na nossa realidade, ela seria uma igreja referência para outras igrejas, imitarem, copiarem as suas estratégias de crescimento. Só que não parou só nos elogios, a gente vai ver depois. Mas olha que interessante, eu vi o seu trabalho árduo, eu vi a sua perseverança, eu vi que você não tolera os perversos. No versículo 6 ele continua: vocês têm algo a favor de vocês, vocês odiam, estão odiando, vocês estão deixando de lado as práticas dos nicolaítas. E eu trouxe aqui quem eram os nicolaítas que a igreja de Éfeso combateu, que a igreja de Éfeso deixou de lado as suas práticas. Era um grupo que trazia uma nova versão do cristianismo. Hoje não tem isso não, né? Hoje não tem essa questão de trazer um novo cristianismo, um cristianismo mais leve, mais light, né? Fugir um pouquinho do tradicional, o arrependimento está fora de moda, mudança de vida, isso não pega bem, a igreja não vai crescer. Os nicolaítas eram assim, eles traziam uma nova versão do cristianismo. Eles tinham um evangelho muito liberal. Eles queriam conciliar o mundo com a igreja. Eles estimulavam a imoralidade. As suas práticas, os seus ensinamentos eram um estímulo à imoralidade. E o foco deles estava na experiência, no sentir. O importante é você sentir, é você ser feliz. Mas essa igreja foi elogiada por Jesus, porque eles tinham um trabalho árduo. Era uma igreja que estava totalmente comprometida no serviço, em trabalhar, em expandir o evangelho, em levar as palavras das boas novas a todas as pessoas. Era uma igreja ativa, engajada, frutífera. Era uma igreja que estava sendo destaque numa grande metrópole, onde humanamente parecia impossível surgir ali uma igreja. Diante de tanta idolatria, o zelo à palavra, eles rejeitavam os falsos mestres, falsos pastores, os nicolaítas. A autoridade do pastor não está nele mesmo, mas na palavra. E a igreja de Éfeso fazia isso, a autoridade estava na palavra, não nos mestres, principalmente quando eles pregavam algo que não era a palavra. Eles eram uma igreja perseverante, uma igreja que experimentou o sofrimento da perseguição, foi perseverante. Hoje nós também precisamos esperar perseguição neste mundo. Mas é uma igreja que não só tinha elogios para ela. Deus tinha algo contra eles. E Deus tem algo contra nós hoje. Contudo, eu tenho uma queixa. É como se Deus falasse: eu tenho que fazer uma reclamação com vocês. Minha igreja, meu povo, que eu amei, que eu dei o meu filho para derramar o sangue, o corpo, ser sacrificado. Queridos, vocês abandonaram o primeiro amor. Numa outra tradução, você abandonou o amor que vocês tinham no princípio. A queixa de Deus para aquela igreja, que era tão ativa, tão atuante, tão frutífera, tão perseverante, é que eles estavam fazendo tudo isso, mas estava faltando o ingrediente principal, que era o amor. Eles entraram num ritmo do automático, de fazer as coisas por fazer, faltava o amor. Querido, não tem como sermos igreja de verdade, de Cristo, se faltar em nós amor. O amor não pode faltar. E esse primeiro amor é caracterizado por uma paixão, uma devoção a Jesus. Você que já teve essa experiência com Cristo, você lembra quando foi, como aconteceu, o que veio, qual era o sentimento, como você vivia com Cristo? Lembra que você queria ficar o dia todo lendo a Bíblia, orando, queria estar toda hora na igreja, fazendo alguma coisa, e de repente a gente vai caminhando com Cristo. E como você está hoje? Como está esse primeiro amor? Será que com o passar do tempo, a gente vai esquecendo esse comprimento, essa largura, essa altura, a profundidade do amor de Deus? Será que você também se esfriou, como a igreja de Éfeso? Será que essa palavra não é para mim, para você? Eu creio que é momento de nós renovarmos esse amor, esse primeiro amor, que muitas vezes ficou lá atrás.
de resgatarmos hoje esse amor pela palavra, pela comunhão, pela oração, de não fazermos as coisas só por fazer, por um simples ativismo, mas fazer porque estamos motivados pelo amor, o coração inclinado ao amor. A igreja de Éfeso, ela parecia aquele casal que depois de muito tempo junto, eles permanecem fiéis um ao outro, pelos laços do matrimônio, mas aquela paixão, aquela vontade de se abraçar, de se beijar, que existia lá atrás, acabou, virou rotina. E essa grande dificuldade, muitas vezes, alguns casos extraconjugais, porque a gente acredita que precisa de outra figura para que eu consiga ter novamente tudo aquilo que eu tinha. Você pode resgatar isso com a pessoa que você está hoje. Essa chama pode voltar a acender. Esse amor pode voltar, essa paixão maluca pode voltar a existir. Esse amor caloroso que existia no início pode voltar a acontecer, não só no seu casamento, mas na sua vida com Deus. Quando a gente renova o nosso amor. Jesus não apenas criticou essa igreja. Se a gente terminasse nesse versículo, seria uma mensagem muito triste, sem esperança, sem mudança. E aí, nós fomos elogiados, criticados e parou por aí? Não, querido. A vida cristã sem amor é um exercício de futilidade. O amor é a essência da vida cristã. O amor é a base do nosso relacionamento com Jesus. Portanto, nessa tarde, eu quero convidar você a que você possa pensar como está o seu amor por Jesus. Como está o seu amor pelo nosso Senhor Jesus. O que você faz, o que você celebra, o que você tem hoje se envolvido na igreja, servindo, é porque você faz por amor ou porque está simplesmente no automático. Mas o amor de fato esfriou. Então Jesus apresenta um caminho de volta para mim e para você. Portanto, lembre-se de onde você caiu e arrepende-se e volte a praticar as obras que no início você praticava. Querido, não é reconhecer que eu estou frio, que eu esfriei e acabou. Eu posso voltar, eu posso lembrar tudo aquilo que eu vivi já com Cristo. Lembra aí tudo que você já viveu? Querido, isso não foi só lá para trás, naquele momento, naquele tempo, naquele período. É para hoje. Hoje você pode renovar o seu amor por Cristo. Essa paixão, esse fogo pode acender de novo no seu coração. E você pode resgatar aquilo que você tinha lá atrás. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha um grupo de amigos, e eu fiquei um amigo chato, porque eu só queria falar da igreja. E ainda na minha convicção, dentro do que eu conhecia ali da igreja, né, porque demorou um tempo eu ir para uma igreja local. Eu me converti, mas eu fiquei vendo qual era a igreja local que eu ia me filiar. Então, na minha visão, crente era aquele que não assistia TV, usava calça de moletom e não podia mais fazer as coisas do mundo. E eu comecei a andar com eles com a calça de moletom, em casa não assistia mais TV, ficou doido, né? E tudo era igreja, tudo era... Aquele amor fez com que tantas coisas você deixasse, você tivesse vontade. E Jesus está dizendo para nós nessa tarde, como disse para aquela igreja: lembra de onde você caiu? Lembra quando foi que você parou de ter essa paixão, esse amor, esse fogo? Lembrou? Arrependa-se. Senhor, eu reconheço, hoje a minha vida com Cristo, hoje a minha vida com o Senhor é só uma religiosidade. Eu não quero mais isso. Eu quero uma vida de intimidade. Eu quero uma vida de comprometimento. Eu quero uma vida de comunhão. Mas não só se arrependa, volte. Volte a praticar as obras. Volte a fazer aquilo que você fazia no início. Volte. São 3 caminhos para renovar esse amor. É lembrar de onde nós caímos, do que Deus estava fazendo nas nossas vidas. E interessante que mesmo esfriando, Ele continua fazendo nas nossas vidas. Ele continua agindo nas nossas vidas. Arrepender-se dos pecados que fizeram o nosso coração esfriar,
Quais foram as coisas que a gente trouxe para dentro de nós, que a gente trouxe para a nossa rotina, para a nossa vida, que fez a gente entrar nesse piloto automático? Quais são as coisas que vieram para a nossa vida, que fizeram a gente perder a prática de ler a palavra, de orar, de jejuar, de estar em comunhão e de fazer isso com prazer, não por obrigação, e voltar a praticar as obras do primeiro amor. Querido, eu gostaria que você refletisse nessa tarde. Você já teve essa experiência com Jesus? Talvez você está aqui hoje ouvindo tudo isso e você está falando assim: mas eu nunca tive isso, eu nunca senti isso, eu nunca experimentei esse primeiro amor, eu nunca experimentei isso que o pastor está falando. Você pode experimentar isso. Você pode. Jesus pode te dar isso. Mas você que já viveu isso, e cada um aqui tem uma data desse novo nascimento, desse encontro que você teve com Cristo, desse momento que você teve de transformação. E quantas pessoas aqui que depois desse momento de transformação oravam, jejuavam, faziam tantas coisas. A vida era só Cristo. É que nem quando a gente está apaixonado, como a gente falou aqui semana passada, tudo é a pessoa, só lembra da pessoa, toda hora que está com a pessoa. E isso é adoração, e isso que existia quando a gente teve esse encontro com Jesus. Mas como anda a sua paixão e o seu amor por Jesus hoje? Como que anda isso? Vamos renovar isso. Vamos renovar esse amor. Qual a sua motivação hoje de viver e de servir? Quais são as práticas que você pode voltar a ter, a exercitar, para despertar novamente o seu primeiro amor? O que você está vivendo hoje, e lembrar do que você viveu lá atrás, não dá vontade de voltar? Por que não voltar? Por que não viver novamente daquela forma? Isso na nossa vida com Deus, isso no nosso casamento. Querido, vai mudar tudo. É mudança completa. Portanto, eu convido você a renovar. Neste momento nós vamos orar já pensando na ceia que nós vamos participar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria que essa palavra de Jesus para você hoje ficasse bem marcante na sua mente. Eu tenho uma coisa contra você. Você abandonou o primeiro amor. Você deixou de fazer o que você fazia antes. E para Jesus, tudo que a igreja de Éfeso fazia não era importante, porque eles tinham deixado a coisa mais importante, que era o amor. Então, querido, que nessa tarde você renove o seu amor por Jesus. Ó Deus, quando nós olhamos a cidade de Éfeso, a grandeza daquela cidade, a riqueza daquela cidade, humanamente, aos nossos olhos parece ser impossível nascer ali uma igreja. Mas a igreja do Senhor nasceu ali, trouxe transformação ali. E a igreja de Éfeso é um exemplo de uma igreja comprometida, de uma igreja zelosa, de uma igreja frutífera, de uma igreja que se destacou na sua sociedade, no seu local onde estavam. O Senhor fez milagres e maravilhas no meio daquela igreja. Aquela igreja foi firme na defesa do Evangelho, da pregação da palavra pura e simples. Mas, ó Deus, no caminhar com o Senhor, aquela igreja deixou, esqueceu o primeiro amor. E talvez aqui nessa tarde, nós também, quando olhamos para a nossa vida com o Senhor, a gente, ó Deus, lembre de momentos que a gente já teve com o Senhor, que hoje a gente não tem mais. Aquela vontade de evangelizar, de estar aos teus pés, de chorar na sua presença, coisas que hoje são passado, porque não são mais presentes na nossa vida. E nós queremos nessa tarde dizer, ó Pai, nós queremos renovar o nosso amor com o Senhor.
Nós queremos renovar o nosso amor, nós queremos renovar o nosso compromisso com o Senhor. Nós queremos, ó Deus, lembrar daquilo que muitas vezes nós permitimos na nossa vida, que nos afastou, que nos tirou de Ti, que nos fez esfriar. E nós queremos que o Senhor tenha liberdade, através da ação do Teu Santo Espírito, de voltar a acender essa chama do primeiro amor, desse desejo interno, intenso, de querer estar com o Senhor, não por uma obrigação, não por uma religiosidade, mas porque é a coisa mais importante da nossa vida, é estar com o Senhor, é buscar ao Senhor, é conhecer a si mesmo, olhando para o Senhor, buscando ao Senhor. E obrigado porque através da ceia, ó Pai, a gente pode renovar esse amor. Porque quando a gente olha para a ceia, para o que Cristo fez na cruz por nós, nós vemos, ó Deus, que é tarde de renovação, de compromisso, de aliança. Nós te agradecemos, oramos no nome de Jesus.